Gente, hoje, vocês lembram que ontem a gente fez só falar um pouquinho do gênero, né, que nós vamos estudar. Hoje, hoje não, ao decorrer desse capítulo, no decorrer desse capítulo, que é o gênero notícia. E além do gênero notícia, como todo capítulo, vem a parte gramatical, né, também. E a gente já estudou aí as orações subordinadas, substantivas, adjetivas, e nesse capítulo a gente vai estudar as adverbiais. Mas vamos nos preocupar agora com apenas esse gênero textual, que é o que a gente vai fazer hoje, tá certo? Abram o livro de vocês aí na página 142. 142. Que foi o que eu passei para casa. Vocês teriam que ler aí essa notícia e responder as questões que vinham em seguida. Quem aí já se dispõe para começar a ler nesse quadro amarelo que vai nos dar, vamos dizer assim, um spoiler do que o texto trata, esse quadro amarelo, antes de começar a ler. Eu vou ler esse quadro, tá certo? E quem quiser ler o texto, me diz aí no chat, ok? Enquanto vocês procuram, eu vou começar a ler. Antes de começar a ler, a notícia que você vai ler agora foi publicada no dia 7 de março de 2015, no site da BBC Brasil, quando foram divulgadas notícias sobre ações do Estado Islâmico. O grupo terrorista divulgou imagens de tesouros da humanidade. Esse delito exigiu pesados equipamentos e ameaçou 30 séculos de história. No entanto, nem tudo foi destruído. Algumas obras foram preservadas para ser vendidas no mercado paralelo de arte. O objetivo: conseguir dinheiro para financiar armamentos e continuar com a ideologia extremista em nome da fé. Então, o texto vai falar aí sobre um grupo extremista, né, que roubou obras, mas que nem todas as obras foram destruídas, porque eles queriam vender essas obras aí no mercado paralelo. Ou seja, é como os roubos que acontecem, né? As pessoas roubam hoje em dia e vendem para as pessoas que se interessam de comprar os produtos do roubo com um preço mais barato. Então, como eram obras de arte valiosíssimas, provavelmente eles iam vender nesse mercado paralelo aí abaixo do preço, obviamente, né? Para quê? Para financiar as suas ações, né? Que eles dizem que é por conta da fé. Mas todo mundo sabe que são atos, como o próprio texto diz, extremistas, atos muito perversos, mas para eles é em nome da fé deles. Então vamos aqui ler a notícia. Por fé e lucro. Estado Islâmico promove onda de destruição de patrimônio histórico no Iraque. Quem é que pode ler aí para mim? O primeiro parágrafo? O primeiro parágrafo não é essa parte aí da página 142. Completa. Eu, tia. Pode ler. Por fé e lucro. Estado Islâmico promove onda de destruição de patrimônio histórico no Iraque. O grupo extremista islâmico, autodenominado Estado Islâmico, começou a destruir mais um sítio arqueológico no norte do Iraque, segundo fontes curdas. A antiga cidade de Atria foi fundada durante o período Parta, Império Parta, há mais de 2.000 anos e é considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, órgão ligado à ONU, um patrimônio histórico da humanidade. No início dessa semana, militantes do grupo haviam começado a demolir as ruínas da cidade de Nimrud, antiga capital do Império Assírio, fundada no século XIII a.C. O Estado
O Estado Islâmico também divulgou, na semana passada, um vídeo em que destruía artefatos assírios em um museu em Mossul, cidade localizada a 30 quilômetros de Nimrud, Iraque. Relatos também dão conta de que extremistas incendiaram uma biblioteca na mesma cidade, junto com mais de 8.000 manuscritos. Essa onda de destruição de patrimônios históricos e culturais gerou revolta entre autoridades e pesquisadores. Eles estão apagando a nossa história, disse o arqueólogo iraquiano. Esse nome aí. Pronto. Quando ele diz assim, pessoal, no final aí onde a Ingrid leu, que o arqueólogo iraquiano diz assim, eles estão apagando a nossa história. Por que é que ele usa essa fala? O que é que vocês acham? De dizer que esse grupo extremista está apagando a história deles, né, do Iraque. Como seria isso? Essa questão. O que é que vocês acham? Aí, pessoal, não precisa brigar, não, viu? Um de cada vez. Vamos pensar aqui no nosso país, né? Se um grupo desse, né, extremista, chega no Brasil e começa a... Vou repetir. Por que vocês, né, você e o restante da turma, acham que o arqueólogo aí disse que esse grupo extremista está apagando a história dele, né, dos iraquianos, do Iraque? Por exemplo, aqui no Brasil chega um grupo extremista e começa a destruir museus, bibliotecas, todo o nosso patrimônio cultural e nosso patrimônio histórico. Por que isso seria vamos dizer assim, por que eles estariam apagando a nossa história? Exatamente isso, Ítalo. Estão destruindo esses monumentos. E, por exemplo, daqui a alguns anos, né? Daqui a... Exatamente. Por exemplo, se eles estão destruindo isso, vamos usar o Brasil, estão destruindo nossas bibliotecas, nossos museus, um exemplo. Agora, a gente ainda tem acesso à nossa história, o que aconteceu no passado, porque, querendo ou não, o nosso passado é o que nos faz ser o que a gente é hoje. Com as coisas do passado, né, os manuscritos, os livros, é que a gente entende a nossa história até hoje. Se isso é queimado, daqui a alguns anos, né, vamos dizer aí, algumas décadas, as gerações futuras não irão saber como foi o passado. Então, por isso que o arqueólogo diz que eles estão destruindo a história deles. E realmente eu acredito que essa seja uma das intenções desses grupos terroristas, né? Já que são inimigos, destruir, apagar, como se quisessem apagar a história do Iraque mesmo, da história do mundo. Aí, bem na página 143, tem assim, falsos deuses. Não, João Lucas, não vi. Quer com... página 143. Não, não sabia disso. Vou procurar saber, tá certo? Alguém pode ler aí a página 143, falsos deuses? Vamos lá, para não perder tempo, eu vou ler. No controle de grandes áreas na Síria e no Iraque, o grupo extremista segue uma vertente radical da Sharia, lei islâmica, segundo a qual estátuas são usadas para idolatrar falsos deuses.
Ao mesmo tempo, o grupo terrorista pôs à venda alguns artefatos no mercado negro, transformando antiguidades em uma importante fonte de renda para o grupo, junto com o petróleo e sequestro. O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, prometeu punir os responsáveis. Esses bárbaros terroristas criminosos estão tentando destruir o patrimônio da humanidade, disse Abadi. Vamos persegui-los para fazer com que paguem por cada gota de sangue derramada no Iraque e pela destruição da civilização do Iraque, conclui o primeiro-ministro. Força política e cultural. O Império Parta era uma grande força política e cultural no Iraque antigo. No seu auge, no século II a.C., seu território cobriu uma região que hoje vai do Paquistão à Síria, localizada a 110 quilômetros a sudoeste de Mossul. Atra era uma cidade fortificada que resistiu a ataques do Império Romano graças às suas muralhas e torres. Segundo Said Mamuzini, do Partido Democrata Curdo, os militares começaram a destruí-las com paz. A cidade de Atra é grande e muitos dos artefatos estavam protegidos em seu interior, explicou Mamuzini, acrescentando que extremistas já haviam retirado o ouro e a prata que havia no local, tá certo? Para terminar a notícia, tem aí crime de guerra. Eu gostaria que alguém, por favor, lesse para a gente encerrar e comentar e irmos para as questões, né? Que foi a atividade de casa. Eu também fiquei curiosa, Ítalo, para saber mais sobre isso. Vou procurar saber. Pronto, Sara, por favor. Pode ler. Crime de guerra. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, considerou a destruição um crime de guerra, disse seu porta-voz. Na semana passada, o Conselho de Segurança da ONU proibiu todo o comércio de artefatos históricos vindos da Síria e acusou militantes do grupo extremista de saquear a herança cultural para aumentar sua capacidade de organizar e realizar ataques terroristas. Isso deixa claro que nada está a salvo da limpeza cultural em curso no país, afirmou Irina Bokova, diretora da Unesco. Esta não é a primeira vez que patrimônios históricos da humanidade são destruídos por extremistas. Em 2013, militantes no Mali incendiaram bibliotecas onde eram guardados manuscritos históricos. E em 2001, o Talibã explodiu estátuas conhecidas como os Budas de Bamiyan, que detém isso. Obrigada, Sara. Então, aí, eles consideraram aí, como a Sara leu, esses crimes aí desse grupo como crimes de guerra, né? Onde eles estavam declarando guerra, queimando estátuas, os patrimônios históricos daquele país. Aí, bem aí, nesse quadro vermelho, tem assim, na primeira questão. Você já tinha ouvido falar no Estado Islâmico? E aí, vocês já conheciam, já tinham ouvido falar sobre o Estado Islâmico? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Alguma coisa sobre isso. Na questão 2, ele pergunta assim a vocês. Nem todos os artefatos históricos foram destruídos, mas sim vendidos para financiar a manutenção do grupo terrorista. Isso nos leva a concluir que, de forma indireta, o financiamento também se constrói pelas pessoas que compram as mercadorias saqueadas e ilegais, tirando proveito da situação. Você concorda com essa atitude? É uma pergunta aí pessoal. A gente pode levar até para outros tipos de crime. O que é que ele está dizendo? Está perguntando, está afirmando a vocês e perguntando, né? Está dizendo que se eles vendem essas obras para financiar esse grupo terrorista, né? Eles vendem para financiar suas armas e tudo. Aí o texto aí está dizendo, a pergunta está dizendo, afirmando que as pessoas que compram essas obras roubadas,
são aliadas do crime. Vocês concordam com isso ou não? A gente pode trazer até para o nosso país também. Vocês concordam com essa colocação aí de que as pessoas que compram essas mercadorias roubadas estão ajudando a financiar o crime? É uma pergunta que o livro de vocês, é uma indagação que o livro de vocês traz para vocês. Se você acha que não, você diz e o porquê. Se vocês acham que sim, digam e expliquem também o ponto de vista de vocês. Quem compra mercadoria roubada, seja ela de grande valor, né, como essas mercadorias aqui, né, que são patrimônios históricos, que valem muito dinheiro, como, por exemplo, um celular, uma televisão, alguma coisa roubada. Vocês acham que a pessoa que compra está ajudando a financiar o crime ou não, pessoal? É uma resposta bem simples de ser respondida. É de cunho pessoal. Gostaria de saber a opinião de vocês. A Sara acha aí que sim, né? Porque se esses ladrões estão lucrando com esses roubos, eles vão fazer mais vezes. Concordo, Sara. Alguém mais tem alguma opinião? Ou discorda? Acho que não. Acha que só quem está errado aí na situação é quem roubou? Eu concordo com a Sara, né? Porque se não tiver quem compre, se não tivesse quem comprasse essa mercadoria roubada, provavelmente esses crimes iriam diminuir, né? Provavelmente, se ninguém comprasse, iria diminuir. Mas se eles sabem que roubam, chegam ali e tem pessoas para comprar, com certeza eles vão fazer isso mais vezes, sendo monumentos históricos ou sendo coisas simples, tá certo? Pronto. Aí termina a discussão de cunho pessoal, né? Da opinião de vocês. Aí a gente vai entrar aí nas questões relacionadas ao texto, ok? Na página 145, que foi a atividade que eu deixei lá no Google Sala de Aula para vocês fazerem. Primeira questão. Qual o objetivo comunicativo dessa notícia, pessoal? Todo mundo pegando carona aí na resposta da Sara, né? Agora vamos lá. Primeira questão. Qual é o intuito comunicativo dessa notícia aí? O que é que ela nos passa? Podem responder no microfone, para ser mais rápido, se desejarem. Estou esperando. Exatamente. Perfeito, pessoal. Então, o que o texto quer, né, é nos informar sobre esses terroristas, né, e a ação deles aí no estado do Iraque, ok? Segunda questão. Em que local é a maior atuação do Estado Islâmico? Onde é que eles mais atuam, pessoal, segundo aí o texto? Exatamente, Ítalo. No Iraque, muito bem. 3. Ao informar os leitores, a notícia cumpre uma função social muito importante. Pensando nisso, explique por que essa notícia foi relevante para a sociedade. Então, diz aí que essa notícia, né, que nós acabamos de ler, tem uma função social muito importante. Qual seria a importância dessa notícia para a sociedade, pessoal? O que é que vocês acham? O que é que vocês colocaram?
Quando ele fala em sociedade, ele não está falando só não está falando só do Iraque, né? Que foi onde aconteceram aí essas destruições. Mas ele está falando da sociedade no todo, no geral. A sociedade que ele fala aí é o mundo todo. Por que é que vocês acham que essa informação foi importante para todo mundo? Não só para o Iraque, né? Para que, por exemplo, a gente aqui no Brasil saiba disso, né? Saiba do que está acontecendo lá. Por que é importante? Para a gente saber disso. O que é que vocês acham? Mesmo nós não morando lá, né? Não tendo, entre aspas, muito a ver com a gente. Mas por que é importante a gente saber disso? O que vocês acham? Primeiro, é exatamente isso. Primeiro, conscientizar as pessoas, né, do que está acontecendo lá, né? E também porque, além de nos conscientizar sobre o que está acontecendo, a história da humanidade, pessoal, não importa se é no Iraque, onde esteja, né? Acontecendo essas coisas, o importante para a gente é saber que tudo que é cultural pertence a toda a sociedade. A história pertence a todo mundo. Não é porque foi lá no Iraque que isso não diz respeito a nós. E que não é tolerável aceitar isso. Né? Porque, querendo ou não, eles estão destruindo a história da humanidade. Ok? Então, vocês podem colocar isso, que a Sara colocou aí para vocês, né? Conscientizar as pessoas sobre o que está acontecendo lá. E, de certa forma, para que as pessoas não tolerem esse tipo de violência, esse tipo de crime, porque eles estão destruindo a história da humanidade. Não só a história do Iraque, né? A história de toda uma história. Certo? Quarta questão, alguém quer ler? Eu leio, tia, vai. Pronto. A notícia é um gênero textual marcado pela objetividade e clareza no relato das informações. Por esse motivo, geralmente é um texto curto, que visa relatar apenas o necessário acerca dos fatos. Textos jornalísticos que investigam mais a fundo os fatos, normalmente tratando-os sob vários pontos de vista, não são notícias, mas reportagens. Assim, as notícias, nas notícias, o jornalista raramente se estende na abordagem dos fatos. Ele busca apenas o essencial, que pode ser bem respondido com as perguntas básicas, como o que, quem, quando, onde, porquê e como. Pensando nisso, releia o texto e retire as respostas se houver dessas perguntas básicas. Pronto. Aí ele está falando um pouco aí sobre a diferença da notícia, né? E da reportagem. Porque quando é tratado assim de uma forma, vamos dizer, superficial, dando só os detalhes mais importantes, é notícia. Quando vai mais a fundo, procura-se saber o que aconteceu, procura saber tudo, seria, então, reportagem. Essa seria a diferença da notícia para a reportagem. A reportagem, ela vai a fundo nos fatos, né? Em busca dos fatos, do que aconteceu. Aí ele traz aí algumas perguntas que a notícia pode trazer, que é o que, quem, quando, onde, porquê e como. Através do texto, vocês tinham que responder essas perguntas. O quê? O que foi que aconteceu no texto? Aí vocês vão me responder. Então, primeiro, o que aconteceu? De forma bem sucinta, vocês podem dizer isso. Aí vocês podem responder nas perguntas, de acordo com o que tem aí. Primeiro, o quê? Aí você responde o quê? O que foi que aconteceu no texto, pessoal? Depois vocês vão dizer quem fez isso.
O que aconteceu? Hum? Qual é a principal informação aí do texto? Qual é a principal, o foco da notícia? Aí vocês vão colocar. Isso, um grupo extremista, né, estava destruindo. Pronto, ok. E quem fez isso? Aí vocês vão responder, né? Aí vocês vão colocar o quê? Foi isso, né? A história da humanidade, o patrimônio do Iraque estava sendo destruído. Ou vocês podem colocar que grupos extremistas estavam destruindo a história da humanidade, o patrimônio do Iraque. E quem fez isso? Exatamente. Isso, grupo extremista, né? Terrorista, Estado Islâmico. Ok. Quando? Aí você ia pegar lá no texto. Quando isso aconteceu? Lá no texto diz assim, que foi no início da semana, né? Então, quando vocês vão colocar só isso? No início da semana, tá certo? Que é como se a gente estivesse lendo a notícia quando ela aconteceu. E uma parte importante. Por quê que eles estavam fazendo isso, pessoal? Destruindo. Não era só para lucrar, tá certo? Mas preste atenção aí no título do texto que diz assim: por fé e lucro. Então, além de lucrar, né, eles usavam a fé. Mas por quê? O que é que eles diziam que essas imagens faziam? Vocês saberiam dizer? Para eles, pessoal, essas imagens estão ferindo a fé deles, estão ferindo Alá, né, que é o Deus deles. Então, por que eles faziam isso? Vocês podem colocar com as palavras de vocês. Porque para eles, as imagens que tinham lá no Iraque estavam, como é que eu posso dizer? Estavam indo contra a fé deles, né? Estavam indo contra Alá, que é o Deus que eles acreditam, tá certo? E como foi que isso foi feito? É uma parte do texto que diz o material que eles estavam usando. Vocês lembram? O texto diz aí que eles começaram a fazer isso usando paz, né? E outras ferramentas também. Aí, então, como? Usando paz. Você coloca isso que está correto, certo? Aí, quinta questão. Na página 146. Um dos mecanismos textuais que ajuda o autor de um texto a ser claro e objetivo é a coesão. A coesão é responsável, entre outras coisas, pela relação textual entre palavras e expressões, evitando repetições desnecessárias. Para entender melhor como esse importante mecanismo textual funciona, releia atentamente os parágrafos segundo e terceiro. Logo abaixo, e em seguida procure responder as questões propostas. O Estado Islâmico também divulgou na semana passada um vídeo em que destruía artefatos assírios em um museu em Mossul, cidade localizada a 30 quilômetros de Nihat, Iraque. Relatos também dão conta de que extremistas incendiaram uma biblioteca na mesma cidade, com mais de 8.000 manuscritos. Essa onda de destruição de patrimônios históricos e culturais
gerou revolta entre autoridades e pesquisadores. Eles estão apagando nossa história, disse o arqueólogo iraquiano Lamia al-Gailani. A. O termo extremistas retoma qual a expressão colocada anteriormente. Então, ele está falando sobre a coesão. Que o texto, para que haja coesão, o texto não pode ser repetitivo. Então, eles usam extremistas para se referir a quem, pessoal? Aí nesse texto, nesses parágrafos. Está retomando aí que informação dada antes? Exatamente, Lívia. Isso. Está retomando aí o Estado Islâmico, né? Os extremistas é a mesma coisa que o Estado Islâmico. Então, vocês vão colocar isso, Estado Islâmico. Na B. Segundo o manual de redação e estilo do jornal, O Estado de São Paulo, o jornalista deve procurar escrever com simplicidade. Por isso, deve dispensar o uso de palavras raras, de difícil compreensão. A regra é bem simples. Não escreva o que você não diria. Assim, uma pessoa rejeita um convite. Não declina de um convite. Uma solução é adiada, não procrastinada. Um desentendimento gera uma discórdia, não uma cisânia. Tendo isso em vista, por qual palavra poderíamos substituir a forma verbal divulgou sem alteração de sentido? Ele fala tudo isso aí para dizer que os jornais devem ser escritos de maneira mais clara, né, com palavras simples, tá certo? Aí ele dá aí vários exemplos de palavras difíceis e por palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Então, informou poderia ser trocado exatamente pelo que o Ítalo colocou aí, publicou, certo? Apesar de que a palavra divulgou também é muito usada, né? Mas poderia ser trocada por publicou, tá certo? C. No trecho, eles estão apagando nossa história, disse o arqueólogo iraquiano Lamia al-Gailani. Poderíamos usar que palavra para substituir o termo destacado? Que palavra poderia ser usada aí nessa expressão? Eles estão apagando nossa história. Como poderia ficar? Eles estão destruindo nossa história. Perfeito. Correto. Então, vocês colocam só destruindo, tá certo? Na C. Agora, vamos aqui à sexta questão e última, né? Como a notícia, em geral, é um texto breve, pode ser que alguns termos ou informações sejam difíceis de compreender por parte do leitor. Para evitar isso, o jornalista pode recorrer a termos ou orações de valor explicativo. Essas ferramentas cumprem o duplo papel de informar o leitor e facilitar a construção de sentido. Pensando nisso, leia os trechos abaixo, observando os termos destacados. Pessoal, eu vou pedir para alguém, para um de vocês ler, tá certo? Esses trechos. E enquanto isso, eu gostaria que vocês colocassem no bate-papo, no chat, o nome, só o primeiro nome, tá certo? Ou então o número da chamada, ok? Podem colocar. E alguém, quem pode ler para mim aí esse trecho? 1, 2, 3 e 4. Eu, tia. Pode ler, Letícia, por favor. É da questão 6, né? Isso. Só as opções, tá certo? Primeiro, é considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, órgão ligado à ONU, um patrimônio histórico da humanidade. 2. Ao mesmo tempo, o grupo terrorista pôs à venda alguns artefatos no mercado negro, transformando antiguidades em uma importante fonte de renda para o grupo, junto com o petróleo e sequestros. Terceiro, o grupo extremista segue uma vertente radical da Sharia, lei islâmica,
segundo a qual estátuas são usadas para idolatrar falsos deuses. Quarto, esses bárbaros terroristas criminosos estão tentando destruir o patrimônio da humanidade. Nesses trechos, o termo destacado esclarece o sentido de um substantivo expresso anteriormente em... Pronto. O que foi que vocês marcaram, pessoal, aí, nessa opção? Um e 2, 3 e 4, 1 e 3, 2 e 5, ou 1, 2, 3 e 5? Que vocês marcaram? Vocês tinham que observar aí os termos que foram marcados em negrito, escritos em negrito, tá certo? E vocês iam marcar a opção onde esses termos faziam referência a alguma coisa que já havia sido dito na frase anteriormente. As opções são vamos lá, observar. É considerado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, órgão ligado à ONU, um patrimônio histórico da humanidade. Então, nesse caso aí, ONU, né, está ligado ao quê? Ao termo Organização das Nações Unidas. Para não usar de novo o termo Organização das Nações Unidas, foi usado aí o termo ONU, né, que é a sigla. Então, o 1 está correto. E o 3, vamos lá. O grupo extremista segue uma vertente radical da Sharia, lei islâmica, segundo a qual estátuas são usadas para idolatrar falsos deuses. Então, essa lei islâmica aí, pessoal, está retomando que termo? O termo Sharia, né? Que é a lei islâmica, ok? Então, a opção correta aí é a opção C. Falta alguém colocar aí o número, pessoal, no chat, porque é através disso que eu vou fazer a frequência, tá certo? De vocês de hoje. Pronto. Tchau, pessoal. Bom final de semana, tá certo? Até terça-feira, nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau. Boa tarde, meu povo. Dá início. Mais uma aula. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Ok. Boa tarde, Ingrid. Tudo bem, minha querida?